Olá, pessoal! Sou o professor Rogério do canal Conta que eu te conto e nesta videoaula vamos exercitar sobre a Idade Média. Então, pessoal, vamos lá para o vídeo? Primeira pergunta: quem foi considerado o último imperador romano do Ocidente? Resposta A: Júlio César. Resposta B: Augusto. Resposta C: Constantino. Ou resposta D: Rômulo Augusto? Resposta correta, pessoal, é a resposta D, Rômulo Augusto. Ele foi deposto em 476 d.C., que marca tradicionalmente, não é? É considerado o marco do fim, né, do Império Romano do Ocidente. Segunda pergunta, pessoal. Qual evento marcou o início da Idade Média? Resposta A: a queda de Roma. Resposta B: a conquista da Grécia pelos romanos. Resposta C: a unificação do Império Romano. Ou resposta D: a fundação de Constantinopla? Resposta correta, pessoal, é a resposta A queda de Roma. A queda do Império Romano do Ocidente, que aconteceu em 476 d.C., marca o início da Idade Média na Europa Ocidental. Vamos agora, pessoal, para a terceira pergunta. Qual sistema político predominava na Europa durante a Idade Média? Resposta a monarquia absolutista. Resposta B, a república. Resposta C, o feudalismo. Ou resposta D, a democracia? Resposta correta, pessoal, é a resposta C, é o feudalismo. O feudalismo foi um sistema político e econômico e social predominante, né, na Europa durante a Idade Média, caracterizado pela descentralização do poder e relações, pessoal, de vassalagem. Vamos para a quarta pergunta. Quem era o líder espiritual, né, durante a Idade Média? Letra A, o Papa. Letra B, o Rei. Letra C, o Imperador. Ou letra D, o Bispo? Resposta correta, pessoal, é a letra A, o Papa. O Papa era tido, né, era considerado o líder da Igreja Católica e desempenhou um papel central na vida espiritual política da Europa medieval. Vamos, pessoal, agora para a quinta pergunta. Qual foi o principal centro de aprendizado durante a Idade Média? Letra A, Atenas. Letra B, Alexandria. Letra C, Roma. Letra D, mosteiros e universidades. Resposta correta, pessoal, é a letra D, mosteiros e universidades. Durante a Idade Média, mosteiros e universidades se tornaram os principais centros de aprendizagem, preservando e transmitindo conhecimentos. Vamos, pessoal, para a sexta pergunta. O que foi a peste negra durante a Idade Média? Letra A, uma guerra entre europeus e muçulmanos. Letra D, uma revolta camponesa na França. Letra C, uma epidemia de peste bubônica. Letra D, uma onda de seca e fome. Resposta correta, pessoal, é a letra C, uma epidemia de peste bubônica. A peste negra foi uma das epidemias mais devastadoras da história da humanidade, causando grande, mortalidade na Europa durante a Idade Média. Vamos, pessoal, para a sétima pergunta. Qual era a principal atividade econômica na Europa medieval? A, o comércio. B, agricultura. C, mineração. Ou D, artesanato? Resposta correta, pessoal, é a letra B, agricultura. A agricultura era a principal atividade econômica na Europa medieval, sustentando a maioria da população. Vamos, pessoal, para a oitava pergunta. O que eram as cruzadas? Letra A, conflitos religiosos entre cristãos e muçulmanos. Letra B, batalhas pela unificação da Europa. Letra C, expedições de exploração marítima. Ou letra D, guerras entre reinos europeus?
Resposta correta, pessoal, é a letra A, conflitos religiosos entre cristãos e muçulmanos. As cruzadas foram uma série de expedições militares cristãs com o objetivo, de recuperar a Terra Santa do controle dos muçulmanos. Vamos para a nona pergunta. Qual foi a consequência das cruzadas na Europa? Letra A expansão do comércio e o intercâmbio cultural. Letra B, a fragmentação política. Letra C, o fortalecimento do feudalismo. Ou letra D, o declínio do poder da Igreja Católica. Resposta correta, pessoal, é a letra A expansão do comércio e o intercâmbio cultural. As cruzadas resultaram em uma maior interação entre o Oriente e o Ocidente, promovendo o comércio e o intercâmbio cultural. Vamos para a 10ª pergunta. Quem era Carlos Magno? Letra A, um papa da Idade Média. Letra B, um imperador bizantino. Letra C, um rei franco que foi coroado imperador do Sacro Império Romano. Ou letra D, um líder viking. Resposta correta, pessoal, é a letra C, um rei franco que foi coroado imperador do Sacro Império Romano. Carlos Magno foi um importante líder político militar na Europa medieval, coroado imperador do Sacro Império Romano pelo Papa, em 800 depois de Cristo. Vamos agora para a 11ª pergunta. O que foi a Magna Carta? Letra A, um tratado de paz entre reinos europeus. Letra B, um documento que limitava o poder do rei e estabelecia direitos fundamentais para os cidadãos. Letra C, um mapa que detalhava as rotas comerciais na Europa. Ou letra D, um código de leis romanas. Resposta certa, pessoal, é a letra D, um documento que limitava o poder do rei e estabelecia direitos fundamentais para os cidadãos. A Carta Magna foi assinada em 1215 na Inglaterra e é considerada um marco na história constitucional, limitando o poder do rei e estabelecendo princípios fundamentais, para a população. Vamos para a 12ª pergunta. Qual foi a principal causa das cruzadas? Letra A busca por novas terras para a colonização. Letra B, o desejo dos cristãos de recuperar Jerusalém e outros locais sagrados do controle dos muçulmanos. Letra C, disputas territoriais entre reinos europeus. Ou letra D, o comércio de especiarias com o Oriente. Pessoal, a resposta correta é a letra B, o desejo dos cristãos de recuperar Jerusalém e outros locais sagrados do controle dos muçulmanos. Vamos agora, pessoal, para a 13ª pergunta. O que foi o Renascimento Carolíngio? Letra A, um movimento de renovação cultural durante a Idade Média, promovida por Carlos Magno. Letra B, uma revolta camponesa na França. Letra C, uma epidemia que assustou a Europa. Ou letra D, uma reforma religiosa liderada por Martinho Lutero. Resposta correta, pessoal, é a letra A, um movimento de renovação cultural durante a Idade Média, promovida por Carlos Magno. O Renascimento Carolíngio foi um período de renovação cultural e educacional do Império Carolíngio, promovido, pessoal, por Carlos Magno. Agora, pessoal, vamos para a 14ª pergunta. O que foi o Sacro Império Romano Germânico? Letra A, um império romano ressurgiu na Alemanha. Letra B, uma aliança militar entre Roma e tribos germânicas. Letra C, um Estado europeu formado pela fusão do Império Romano e dos reinos germânicos. Ou letra D, um império medieval centrado na Alemanha que se via como sucessor do Império Romano.
Resposta correta, pessoal, é a letra D, o Império Medieval centrado na Alemanha que se via como sucessor do Império Romano. O Sacro Império Romano Germânico foi uma entidade política na Europa Central que existiu desde a Idade Média até o início do século XIX. Vamos, pessoal, agora para a 15ª pergunta. Qual era o papel dos cavaleiros na sociedade feudal? A. De liderar a igreja. B. Proteger os mosteiros. C. Proteger o rei. Ou D. Prestar serviços militares em troca de terras. Resposta certa, pessoal, é a resposta D. Prestar serviço militar em troca de terras. Os cavaleiros eram guerreiros montados que prestavam serviço militar em troca de terras e privilégios na sociedade feudal. Vamos para a 16ª pergunta. O que eram os tormentos da alma segundo a visão medieval? A. Punições físicas para crimes cometidos. B. Sofrimentos eternos no inferno após a morte. C. Exercícios espirituais praticados por monges. Ou letra D. Uma forma de tortura utilizada pela Inquisição. Resposta correta, pessoal, é a resposta B, sofrimentos eternos no inferno após a morte. Na visão medieval, os tormentos da alma referia-se aos sofrimentos eternos no inferno após a morte, com consequências dos pecados cometidos em vida. Vamos para a 17ª pergunta. Qual foi o papel das guildas na economia medieval? A. Controlar o comércio internacional. B. Regular a produção e a quantidade dos produtos. C. Prestar serviços religiosos. D. Fornecer assistência médica aos pobres. Resposta correta, pessoal, é a letra B, regular a produção e a quantidade dos produtos. As guildas eram associações de artesãos e comerciantes que regulavam a produção e a quantidade dos produtos, além de proteger os interesses de seus membros. Vamos para a 18ª pergunta. O que foi a Inquisição durante a Idade Média? Letra A, uma instituição responsável por promover a educação. Letra B, uma ordem religiosa dedicada à caridade. Letra C, um tribunal eclesiástico estabelecido para reprimir a heresia. Ou letra D, um movimento de reforma na Igreja Católica. Resposta correta, pessoal, é a letra C, um tribunal eclesiástico estabelecido para reprimir a heresia. A Inquisição foi uma instituição da Igreja Católica Romana que investigava, julgava e punia os hereges durante a Idade Média, principalmente na fogueira. 19ª pergunta. Qual foi a principal consequência da divisão do Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente? Alternativa A, enfraquecimento do poder do Papa. Letra B, a disseminação do cristianismo. Letra C, a formação de culturas distintas do Oriente e do Ocidente. Ou letra D, o surgimento do feudalismo. Resposta correta, pessoal, é a letra C, a formação de culturas distintas do Ocidente e do Oriente. A divisão do Império Romano resultou na formação de culturas distintas do Ocidente, Europa, e do Oriente, o Oriente Bizantino, ou Constantinopla, com consequências políticas, sociais e religiosas significativas. Vamos agora, pessoal, para a última pergunta. Qual era a relação entre a Igreja e o Estado durante a Idade Média? A. Separados, sem influência um sobre o outro? Letra B. O Estado controlava a Igreja? Letra C. A Igreja controlava o Estado? Ou letra D. Coexistiam com influência mútua? Resposta correta, pessoal, coexistia com influência mútua, principalmente pela Igreja. Durante a Idade Média, a relação entre a Igreja e o Estado era coexistência, com influência mútua, com ambos buscando controlar aspectos da vida política e também religiosa.
Muito obrigado, pessoal, por ficar até aqui assistindo ao vídeo. No próximo vídeo vamos exercitar principalmente sobre o feudalismo. Então, ajude meu trabalho aqui no YouTube, compartilhando, comentando o que você aí do outro lado mais gostou nesse vídeo. Deixe seu like para ajudarmos a dar engajamento a esse trabalho. Valeu, pessoal, e até mais!